coisas incríveis. Olha, tratamos-lhe já da saúde para começar. Já temos connosco a doutora Marta Teixeira, dermatologista, para nos falar sobre os sinais. Bem-vinda. Bem-vinda, doutora. E para começar, eu gostaria muito de perguntar qual é a diferença entre um sinal e um melanoma. Melanoma. Às vezes a diferença não é assim tão grande, às vezes é subtil. E a verdade é que nós, se detectarmos estas diferenças entre um sinal normal benigno e um melanoma, que seria então um tumor maligno, não é? Detectarmos estas diferenças precocemente pode salvar vidas. E ainda bem que estamos a falar sobre isto hoje. Maio é o mês para a sensibilização para o melanoma. Ontem foi o Dia Internacional do Melanoma e, portanto, obrigada por estarmos a falar sobre este tema hoje. Digamos que um sinal normal, muitas vezes é uma pinta na pele, portanto, eu vou usar aqui o meu sinal para exemplificar. Os sinais benignos normalmente são lesões que são simétricas, que têm os bordes regulares, que têm normalmente uma cor, portanto, que são bastante homogéneos e que se mantêm constantes ao longo do tempo. E nós usamos muitas vezes as regras A, B, C, D e E para analisarmos os nossos próprios sinais. E é uma coisa que devemos fazer regularmente, de 3 em 3. Não é? Exatamente. O A é a simetria ou assimetria, portanto, um sinal assimétrico será algo que nos vai levar ao dermatologista. O B são os bordes regulares ou irregulares, que será, portanto, um sinal mais de alarme. O C é a cor, se um sinal tem mais que uma cor, portanto, um sinal que tenha mais que uma cor pode apontar-nos para o melanoma e, portanto, aí recorrermos ao dermatologista. O D é a dimensão, costuma-se dizer exatamente o diâmetro, mais do que 6 milímetros, mas muito mais importante que esta dimensão do sinal é se ele cresceu. E depois o E é a evolução, portanto, um sinal que de alguma forma muda de cor, muda de forma, ganha relevo, passa a dar comichão, passa a sangrar. Ganha relevo. Doutora Marta, não me leva a mal, mas eu tenho aqui um sinal que me incomoda imenso já há muito tempo. E por acaso tem imenso relevo. Eu posso dar-me licença? Com todo o gosto. E se me permite, Uma consulta em direto. Uma consulta em direto com... Pois, olha, já me poupa tempo. O melhor amigo do dermatologista, que é o dermatoscópio. É um aparelho que nos permite visualizar as estruturas e os vasos sanguíneos dos sinais, nos permite fazer um diagnóstico muito mais diferenciado dos sinais e portanto, naquilo que é o que é que esta máquina vê que o nosso olho não vê? Vê não só ampliada a lesão, mas tem luz polarizada, não polarizada, tem, portanto, uma série de características que nos permitem ver estruturas muito específicas e no fundo, fazer uma padronização dos sinais e depois classificá-los como potencialmente malignos, benignos ou, às vezes, nós já sabemos a partir daqueles que são malignos. E, portanto, eu vou usá-lo para ver. Já estão a ver que eu já liguei aqui a luz. A Luciana é lá, sempre então. benigna. Não, vamos lá, é sempre este boazinha. sinal dói-me imenso. Mas não faço ideia se é Olha, benigno, se é posso maligno. já tranquilizá-la que não é alerta CM, não é um alerta CM. É perfeitamente benigno, nem sequer é um sinal. Nós dizemos na linguagem médica fibropapiloma. Mas... Desculpe ficar de costas para si, só para mostrar lá para casa. É aqui assim. Portanto, na linguagem corrente, as pessoas costumam chamar a estas lesões cravos, figueiras. No Porto de Figueiras, não? Exatamente. Na tua terra? Na minha terra também. É nortenha, doutora. Assim. E, portanto, perfeitamente benigno. Se lhe incomoda, eu acredito que sim, porque prende nos colares e no cabelo. Sim. É algo que se pode tirar de forma muito simples, por exemplo, com laser. E, portanto, se incomoda, pode ser retirado, apesar de ser benigno. Doutora, eu tenho uma dúvida se é mito ou se é verdade, porque ouvimos sempre muitas coisas. A Luciana já deu um exemplo seu, e a Luciana que tem pele mais clara. As pessoas com pele mais clara têm tendência a estar mais propícias a ser sinaleiras. Exato, sinaleiras. São dois critérios muito importantes que acabaram de dizer. Pessoas com pele mais clara, pessoas com muitos sinais, pessoas com história familiar de cancro de pele, a genética, pessoas que apanham muito sol. O sol é o principal fator de risco para cancro de pele. Pessoas que fazem solário são pessoas que têm maior risco de melanoma e, portanto, nós costumamos dizer que é importante ir ao dermatologista todos os anos, mas estas pessoas com estas características que nós acabámos de dizer, pessoas com muitos sinais, pele clara, portanto, tudo aquilo que eu acabei de dizer, devem então ir, de facto, com mais cuidado e mais regularidade ao dermatologista e devem levar a sério estes rastreios. Sim. E, portanto, olhando aqui Vou pedir, por favor, doutora, para analisar
as fotos que nos trouxe. Esta é uma imagem Obrigada. de dermatoscopia, portanto, feita com este aparelho de um sinal. E eu devo dizer-vos já, à partida, que este sinal é um melanoma, é um tumor maligno. E vocês olham para este sinal e ele parece quase inofensivo, não é? Mas não é. Nós, se olharmos para ele, nós vamos ver, se aplicarmos estas regras A, B, C, D, E de que falámos, ele é simétrico. Se vocês dividirem em dois, a metade esquerda e a metade direita não é igual. Nós, se pensarmos nos bordos, os bordos não são assim tão regulares, porque há ali umas estruturas do lado esquerdo que saem, parecem umas perninhas que estão a sair do sinal. Portanto, os bordos não são exatamente regulares. A cor, vocês veem, é um sinal que tem várias cores. Nós vemos também aqui já no meio do sinal que há ali áreas do sinal que começam a desaparecer e nós vemos que a paciente contou que era um sinal que tinha crescido. Portanto, também temos aqui esta questão do D da dimensão e do E que evoluiu. Portanto, é um sinal que não cumpre as regras A, B, C, D, E, que em termos de dermatoscopia já tem critérios que nos apontam para a malignidade. Sim. Foi um sinal que nós tirámos e que, de facto, confirmou depois na biópsia, na histologia, que se tratava de um melanoma, mas muito inicial, com muito bom prognóstico e, portanto, aqui dizer É curável? É curável. Quando nós, exatamente, por isso é que é tão importante não só as medidas preventivas, mas também esta questão do rastreio, porque se nós diagnosticarmos precocemente, portanto, cedo um melanoma, enquanto ele ainda está numa fase inicial, ele é curável e pode ter muito bom prognóstico. Claro que, nos casos mais avançados, o melanoma é conhecido por ser um tumor muito agressivo. Mas neste caso não, é uma lesão curável, com muito bom prognóstico, teve que ser retirado com margens de segurança, mas tudo correu muito bem, portanto, o diagnóstico precoce é a chave e salva vidas. Doutora, Exato. há uma expressão portuguesa, sol de maio queima como um raio. Devemos nos preocupar com o sol só em agosto ou devemos ter já os cuidados em maio? Nós devemos e ter o ano todo? Devemos ter o ano todo e nós devemos, de facto, colocar protetor solar todos os dias, não só por esta questão de diminuir o risco de cancro de pele, mas também porque o sol envelhece a nossa pele. O sol é responsável por 80% dos sinais de envelhecimento da pele, rugas, flacidez, manchas e por 90% dos casos de cancro de pele. A expressão que usou é muito engraçada. Ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado. Vocês os dois são muito engraçados. Obrigada. Mas a questão do maio é muito curioso porque é quando começam a vir os primeiros raios de sol e as pessoas querem ficar logo morenas de imediato e abusam e não põem protetor e acham que de facto só se põe protetor solar na praia. Por isso é que o sol de maio queima. Queima sempre, mas em maio queima mais porque as pessoas abusam e não fazem uma exposição, digamos assim, lenta ao sol e querem aproveitar logo tudo de uma vez. Mas sim, devemos ter já cuidado agora em maio, devemos ter cuidado o ano todo. E outra coisa que eu acho que também é um mito muito importante que devíamos pensar é as pessoas que põem mais protetor solar em cima dos sinais. Não, nós devemos pôr protetor solar de forma homogénea em todos os sinais e em toda a pele. Portanto, nós devemos espalhar em quantidade suficiente e pensar que quando estamos expostos ao sol aplicar o protetor solar de 2 em 2 horas, porque depois deixa de fazer efeito, mas de forma homogénea em toda a pele. Portanto, não é pôr pintas de protetor solar nos sinais, não, é espalhar homogeneamente. Bem. Este sinal que estamos a ver, doutora, eu por acaso também tenho um parecido, mas já é numa zona que eu não posso mostrar agora em direto. Certo. Este é preocupante, é alarmante? É um sinal preocupante. Aqui também vemos, se aplicarmos as regras de que falámos, ele não é um sinal simétrico, ele é um sinal que tem uns bordos irregulares. Temos ali novamente aquelas perninhas que estão a sair. Temos mais do que uma cor e é um sinal que, apesar de pequeno, é um sinal extremamente pequeno, até inferior aos 6 milímetros que eu falei, é um sinal que evoluiu, que cresceu. Portanto, ele não cumpre as regras, ele, em termos de dermatoscopia, tem vários padrões sugestivos de ser maligno. Foi um sinal que foi retirado e lá está, é mais uma vez um melanoma, mas muito inicial. Ou seja, pequenos sinais podem ser... Sim. O tamanho sim, não interessa. O tamanho não interessa. Pois, exatamente. O tamanho não interessa. Exatamente, o tamanho não importa. Doutora, muito obrigado. Obrigada eu. Foi um gosto. Vou ficar com o seu contacto, doutora. gosto. Por favor, Esperamos que porque volte agora em fiquei breve. a pensar neste sinal. Esperamos que volte em breve porque é um tema que nos vai acompanhar nos próximos meses. Muito Gosto. obrigada. Obrigada. Minha conterrânea. Muito obrigada. Tudo bom. Agora, Sérgio